do que o seu poder de compra, mas ganhou, né? Para não confundir com perdeu o dinheiro. Resgatou menos do que aplicou. Exatamente. Aí que é perigoso, né? E alguns discursos inflamados aí de algumas plataformas digitais. Olá, boa tarde. Começamos agora mais uma Economia em Foco e hoje nós vamos falar sobre finanças pessoais nessa nova realidade que nós temos aqui no Brasil de juros básicos em queda, no menor patamar já registrado. Tivemos nessa semana mais um corte da taxa Selic e a sinalização do Banco Central de que deve haver mais um corte, pelo menos no mês de dezembro, quando o Copom terá a última reunião deste ano. E temos ainda a Bolsa de Valores com bons resultados, mas com muita volatilidade, o dólar oscilando bastante. Eu converso aqui com a Márcia Dessen, que está do meu lado, que é diretora da Planejar, e com o Carlos Castro, que é planejador financeiro. Boa tarde aos dois. Boa tarde, Denise. Boa tarde. Bom, eu lembro que você pode participar mandando as suas perguntas pelo Facebook, mas pode nos acompanhar também pelo YouTube. E eu queria começar falando, Márcia, agora começa aquela conversa de juro negativo, né, de rentabilidade negativa de caderneta de poupança, de fundos. Fundos você já fala há bastante tempo, a questão de taxa de administração que faz muita diferença. Mas como é que o investidor lida com isso? Só tem que tomar cuidado para o investidor entender a diferença entre juro nominal negativo e juro real negativo, né? Esse movimento, acho que vai forçar o cidadão a entender a diferença entre uma coisa e outra. Quem investe na poupança vai continuar resgatando um pouco mais do que ele depositou. Então, nesse sentido, existe um ganho positivo. Só que a cesta de consumo, dependendo da cesta de consumo desse cidadão, ele terá menos dinheiro do que subiu a cesta de consumo dele. Não acompanha a inflação. Exatamente. Mas ele terá uma quantidade de dinheiro maior do que a que investiu, só que com o poder de compra eventualmente reduzido, dependendo da cesta de consumo que ele tem. Agora, o que você recomendaria, entre as várias modalidades que nós temos, para a pessoa conseguir garantir um juro um pouquinho maior? Então, depende muito de que dinheiro nós estamos falando, né? Cada pessoa deveria ter saquinhos de dinheiro diferentes. O saquinho de dinheiro que você vai gastar no mês seguinte, para pagar contas e despesas já previstas, vai ficar na poupança ou vai ficar no fundo DI ou no Tesouro Selic e vai ganhar menos do que ganhava no passado.
O dinheiro um pouco mais longo, por exemplo, o da aposentadoria ou da educação dos filhos, eu volto para o Tesouro Direto, você pode comprar um Tesouro IPCA, que ainda paga IPCA, mas hoje caiu de 3, né? 2,90, está beirando os 3% ao ano acima do IPCA. Aí o horizonte se alonga um pouco. Aí é ganho real maior. Aí é ganho real maior. É a diferença da poupança. Exatamente. Então, na poupança, o dinheiro de curto prazo, que tem um ganho nominal positivo, se será real positivo ou não, o futuro dirá, né? E o dinheiro mais longo, este sim pode ir para fundos de inflação, Tesouro IPCA, alguns títulos privados que também pagam a variação de inflação mais juro real. Seria uma forma de assegurar o crescimento real do poder de compra. E Carlos, qual a tua recomendação? Eu concordo com a Márcia, né? É importante que a pessoa ela tenha uma visão em relação ao horizonte de tempo, né? Aquilo que você vai consumir ali no curto prazo, sabe? A reserva de emergência. Inevitavelmente, a reserva de emergência, ela precisa estar num tipo de investimento que te dê essa disponibilidade, né? Que vai render menos, sim. Porém, vai permitir que no curto prazo a pessoa possa usar numa eventualidade, numa necessidade, numa urgência. Na medida que ela vai ampliando, né, os objetivos dela no tempo, médio prazo, longo prazo, aí ela começa a diversificar. Aí sim, um tesouro IPCA para longo prazo que já garante, né, um ganho real, ele funciona bem. E aí no médio prazo, você pode, uma parte do seu dinheiro, dividir, né, em fundos, como o multimercado, fundos de ações, fundos imobiliários. O importante é, cada um tem que avaliar qual é o seu perfil para assumir risco. O quanto que está querendo assumir de risco. E Márcia, começaram a falar muito agora em fundos imobiliários, a demanda já aumentou e tem dado uma boa rentabilidade. Quais os cuidados? Então, deu uma boa rentabilidade, que o mercado imobiliário também está passando por uma fase de recuperação. E por isso a valorização da cota de diversos fundos imobiliários. Se a gente visitar um passado relativamente recente, os fundos fizeram exatamente o caminho inverso. Houve uma desvalorização que agora está sendo recuperada. Então, o investidor que olha para o mercado de imóveis como uma nova possibilidade, por exemplo, não tenho apetite para a bolsa. Bolsa não é meu mercado. Posso investir em imóveis como no passado? Quantos anos um brasileiro se habituou a investir em imóveis? Muita gente tem esse costume. E muita Pode gente não ter ainda tido condição de investir mais, né? Exatamente. É uma alternativa válida, tanto imóvel, tijolo, casa pronta, apartamento, porque você tem aí uma renda de aluguel muito parecida com o retorno do atual 5% ao ano de juros, contando com a possível ou não valorização do imóvel ao longo do tempo. No fundo imobiliário é a mesma coisa, os riscos são os mesmos, né? Risco de inadimplência, do inquilino não pagar, risco de vacância, o imóvel ficar desocupado e não gerar renda, risco de desvalorizar o imóvel. E tem imposto. E tem imposto. Os aluguéis que são pagos mensalmente isentos do imposto de renda para a pessoa física. Porque o fundo imobiliário ele tem dois tipos de renda. O rendimento, que fruto de aluguéis que a carteira do fundo possui, vai para o cotista pessoa física isento de imposto de renda. Quando ele vende as cotas do fundo, ele tem que vender no mercado. Não é fundo que pode ligar e pedir resgate. Ele tem que pedir para uma corretora vender as cotas no mercado, ao preço que o mercado estiver disposto a pagar. Se esse preço for superior ao de compra, haverá ganho de capital. E pagará 20% de imposto de renda sobre esse ganho de capital. Imposto de renda é um mal necessário, né? Se está pagando é porque ganhou. Então, mas no caso do aluguel, a pessoa também tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto, aliás, mais alto do que o da renda fixa. Exatamente. Mas, enfim. Tem que considerar faz isso, parte da né? vida. Tem que considerar o imposto no cálculo das aplicações. Tem que considerar imposto e tem que considerar custo, né, Carlos?
Isso, principalmente... Custo de investir, né? E quando você pega um fundo de investimento, que a gente está falando essa questão de juro positivo ou negativo, no caso dos fundos de investimento, a taxa de administração faz muita diferença, né? Faz. E começa a fazer diferença, por exemplo, na renda fixa, porque até então nós falávamos na renda fixa uma taxa de administração de 1%, ou abaixo de 1%, mas no máximo 1%, era até tolerável. Agora, se a queda dos juros se confirmar, mais um pouco ainda neste ano, 4,5%, e de acordo com o Banco Central, podendo chegar até 4% no ano que vem, se você olhar um fundo de renda fixa com 0,5% de taxa de administração, entre 0,5% e 1%, já começa a fazer um efeito de gerar esse ganho real, né? Esse juro real negativo. Né? Então faz muita diferença. Cada vez mais, a gente que tinha uma certa displicência, né, por cultura de não olhar a taxa de administração... E acabava deixando, né? Agora não. Deixa, é fácil, né? Tá lá no fundo, olha não só o rendimento. Não sabe quanto está pagando. Não vê o Aí esse fundo está dando pouco. Não, o fundo não está dando pouco, é que ele é caro. Agora, como é que a pessoa acompanha a rentabilidade do fundo? Vamos lá do básico, para ver como é que a pessoa consegue acompanhar se o fundo está dando um retorno satisfatório. A indústria de fundos, ela é muito transparente. É uma indústria regulada pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Os fundos são obrigados a publicar diariamente, mensalmente, anualmente, a rentabilidade acumulada dos fundos de investimento. É importante que o investidor tenha em conta que a taxa de administração já está descontada daquela rentabilidade. Ela é bruta em termos de imposto de renda. Ainda não incidiu o imposto de renda sobre aquele rendimento, mas é líquida da taxa de administração que o investidor paga ao administrador. Mas está lá. Agora, só não dá para comparar, por exemplo, fundo com poupança, porque fundo a rentabilidade é bruta e poupança a rentabilidade é líquida. Tem que lembrar de trazer os dois produtos que estão sendo comparados para bases comparáveis. Sim. Bruto com bruto, líquido com líquido. Exato. Não é, Carlos? Pode falar, pode completar. Até porque a poupança, por exemplo, a poupança antiga, hoje, ela é um excelente negócio. Se fala da poupança, mas imagina uma poupança que paga ao ano 6%, né? A poupança que é anterior a 2012. Mas aí a pessoa não pode fazer novos depósitos. Pode, mas sobre os novos depósitos E outro rendimento é o nova que ficou regra. lá, né? Só o saldo que está lá, antigo, há muitos anos, esse não pode mexer. Você não pode mexer. Esse é intocável. Porque se fala em juro baixo, não, poupança, se você não tiver esse cuidado, você pode perder dinheiro, de repente se desfazendo de uma poupança que está te remunerando bem, que são as poupanças Denise, antigas. sabe outro dinheiro Tomar que a cuidado. gente tem que esquecer que tem e deixar lá? Fundo de garantia. Porque o fundo de garantia, que sempre pagou uma piada, né, 3% ao ano. Exatamente, agora mudou o acumulou rendimento. Perdas durante décadas, agora começou a distribuir resultado. Em 2018... Melhor que a poupança. Melhor que a poupança. A rentabilidade do fundo de garantia em 2018, né, Carlos, foi de 6% ao ano. O número exato não é bem isso, mas foi 3 de... É que eles distribuíram o rendimento, distribuíram né? o equivalente a mais 3. Ou seja, o saldo do fundo de garantia rentabilizou em 2018 6% ao ano. Eu pensaria 3 vezes antes de sacar o dinheiro. Os R$500 para gastar. Não é? Porque É bom para pagar dívida, né? se não estiver precisando, deixa o dinheiro lá, que a rentabilidade, pela primeira vez na vida, tá boa. Exatamente, e ganha da poupança, ganha da inflação, Ganha de muitos várias fundos, aplicações, ganha né? de tesouro Deixa o direto. dinheiro lá e eles vão continuar distribuindo, porque começou com o governo Temer, que ele Isso. distribuía parcialmente e agora é 100% do ganho. 100% do ganho. Por isso que subiu para 6%. Não saberemos se o ganho do ano que vem, deste ano, né, a ser distribuído em 2020, será o mesmo, mas eu diria que no patamar atual de juros vale a pena deixar para ver como é que é. Agora, a pessoa que quiser correr um pouco de risco, testar a Bolsa de Valores, mas não entrar de fato em Bolsa de Valores, fundos multimercados, como é que ela escolhe um bom fundo para saber que potencialmente pode dar mais resultado? Quer responder, Carlos? A gente sempre recomenda, né, para você testar um pouco mais de risco, até para você ver qual que é a sua disponibilidade, capacidade mesmo de tomar risco, começar pelos fundos multimercados. Porque o multimercado, ele tem uma composição ali, que tem um pouco de renda fixa, tem ações,
tem moedas. Então, em termos de, que a gente fala de volatilidade, né, que é a variação dessa rentabilidade no período, é bem menor do que você ir direto para ações. Então, a rentabilidade não será também maravilhosa. Não exatamente todo porque o índice, o fundo, né, tem a grande parte da carteira em renda fixa. Ele coloca em risco 20%, 30%, 40% em ações, né? O fundo que vai para a bolsa de fato, com mínimo de 2/3 em ações, é o fundo de ações. Para ser chamado de fundo de ações, ele tem no mínimo 67% da carteira em ações. O multimercado, ele pode ter 0 em determinado momento. O gestor é que toma a decisão de ir ou não para a bolsa, só vai para a bolsa em momentos em que ele acha que a oportunidade existe. Então, a grande vantagem, sei lá, dos fundos multimercado e de ações é que aí é uma taxa de administração bem paga, Denise, para fazer uma coisa que você não tem competência para fazer, no sentido de você não dominar, não conhece. Não, e você não teria fôlego financeiro também para ter essa carteira de investimento, né? Agora, lembra que é um pedacinho da sua carteira. Tenho 100, 50 vai continuar na renda fixa e vai ganhar menos, ponto. Mude os seus parâmetros. Mas dá para aplicar pouco também, né? Porque muita gente fala que não tem como aplicar, mas, por exemplo, você pode colocar 30 reais, não, mas 30 reais no título Tesouro. 30 no Tesouro. No fundo multimercado, ou mesmo no fundo de ações, não, tem fundos. Tem fundo de ações com 100 reais, eu acho. Você consegue entrar com 100 reais. Vai testando, né? Vai acumulando, né? Testa, olha, tem que sentir, tem que vivenciar a experiência, Isso né, que a Márcia falou, né? Que nos fundos, o multimercado, fundos de ações, é uma taxa de administração bem paga. O que é interessante, que se a pessoa começar a pensar um pouquinho em ações, uma forma dela começar a testar é exatamente através dos fundos. Do que ela tentar comprar papel, né? E naturalmente acompanhar, porque é algo que não é do dia a dia, não é algo simples. E tem fundo de ações que acompanham o índice, né? O índice Bovespa, que é aquele que a gente dá diariamente, falando, olha, a bolsa subiu, a bolsa caiu. Na verdade, foi o índice das ações mais negociadas, eles fazem essa média, né? O fundo acompanha exatamente isso. O fundo acompanha a carteira de ações que compõe o índice. Para quem nunca investiu, eu diria que é um bom começo. Começar pelos fundos indexados ao Ibovespa. Porque aí, se a bolsa subiu 5, o seu fundo deve ter subido perto de 5. Se a bolsa caiu 1, o seu fundo caiu perto de 1. Né? Acompanha a maré da bolsa. Mas lembra, com pouco dinheiro, né? Com pouco dinheiro. E esse fundo indexado, ele é até mais barato, né, que um fundo de ações. Né? Normalmente você encontra, só para comparar um pouco de números, né, um fundo de ação tem uma taxa de administração entre 2% e 2,5% ao ano. Esses fundos indexados, né, as chamadas ETFs, chega até meio, de 0,3% a meio, 0,5% ao ano. Então são mais baratos, inclusive. Agora tem muita gente pensando em cuidar de aposentadoria, com todas as mudanças que nós tivemos, os mais jovens, aquela perspectiva de trabalhar por um período maior e vai ter mudanças de novo no meio do caminho. Você recomendaria começar o quê? Título do Tesouro? Eu recomendo título do Tesouro sempre. Mesmo que você tenha perfil de risco alto. E aí, esse ano de longo prazo, pré ou pós-fixado? Eu recomendo IPCA mais juros. Eu recomendo juro real. Porque aí tem prazo para esperar. Porque aí tem prazo para esperar. E parte da sua carteira, mesmo que você seja investidor de bolsa, estará em juros. Você não vai colocar 100% do seu patrimônio em bolsa de valores, mesmo os considerados agressivos. Os especialistas dizem que a partir de 30% em bolsa é considerado um investidor agressivo, arrojado. Então, assim, aonde estão os outros 70%? Está em juros, está em inflação, está um pouquinho em multimercado, está um pouco em imobiliário, por que não, né? Ou até uma parte em imóveis. Essa diversificação é que é saudável. Quem investiu a vida inteira em renda fixa, porque o juro era alto, nunca se preocupou muito com diversificação. E estava ganhando bem pra caramba. Bom, né? O Brasil está acostumado com isso. Não é? Não, diversificar dá trabalho, eu preciso estudar, eu preciso aprender. Deixa que a renda fixa está indo bem. Agora, com o patamar de juros tão baixo, como a gente nunca viu, a diversificação começa a fazer sentido, ou começa a ser necessária. Mas lembrando, um pouquinho.
Tem um internauta aqui com perguntas. Eu mesmo perguntando, protegendo o hedge cambial, como é que fica? E se o índice IPCA acabar? O índice IPCA não vai acabar. É a inflação oficial, né? É a inflação oficial, sempre haverá. E você comprou o título você vai ter. O título você vai ter com IPCA, mesmo que seja zero, TR. TR, existia uma variação acumulada da TR. A TR hoje é zero, mas você continua ganhando poupança. 70% da Selic mais TR. TR é zero. Aí fica zerado. Um dia ela pode subir. Um dia ela pode subir. O IPCA é igual. Ela pode ser zero num determinado período. Aliás, ela pode ser negativa num mês. No ano, ela dificilmente será negativa. Aconteceu com o GPM em alguns períodos. Uma variação. O IPCA também teve mês negativo, mas teve pouco, mês né? negativo, bem pouquinho, 0, alguma coisa. No acumulado do ano, dá uma rentabilidade nominal sempre positiva. E quando você tem juro além da inflação, você sabe que você vai ganhar além da inflação, que é essa preocupação que as pessoas começam a ter com poupança. Isso. Porque pelo menos lá está garantido. Está garantido. O risco ainda existe, porque a sua inflação talvez não seja igual à do IPCA. As pessoas mais idosas, por exemplo, as pessoas com um pouquinho mais de idade, que já passaram dos 70... Os gastos médicos. Os gastos de saúde, os gastos médicos, os gastos de cuidadoria, de idosos, enfim. Plano médico é muito caro, né? Ou mesmo lazer, viagens, etc. Cara, não cabe, não é o IPCA. E a correção do plano médico não segue. Não segue, né? Eu vejo meu plano de saúde, ele sobe mais do que o IPCA. É claro que é parte do meu orçamento. Mas há situações em que a sua inflação é diferente da minha, que é diferente da dele. E muitas vezes ela pode ser maior ou menor do que a do IPCA. A gente até a inflação da terceira idade, né? Ela é medida pela Fundação Getúlio Vargas, Exato, por exemplo, que tem um peso. Você viu ela recentemente? Eu não vi. Ela teve meses em que subiu mais, mas a alimentação ajudou a segurar um pouco, porque também é uma coisa que pesa. Segurou. Mas infelizmente... Mas tem aqueles meses de reajuste, por exemplo, do plano médico que dispara. De autorização de remédio, tudo, aí sobe. Aí sobe muito. Aí sobe. Agora, é o planejamento financeiro para não ficar no sufoco em relação a isso. Para não ficar no sufoco, difícil, né, Márcia? Para não ficar em dívida, porque os juros caíram, os juros na ponta da aplicação, porque na ponta dos empréstimos continuam altíssimos. Agora, Márcia, eu gostaria de saber como é que funciona, e acho que é legal explicar para os nossos internautas. A pessoa que precisa de liquidez, ela pode fazer uma programação para resgate, por exemplo, de caderneta de poupança, data de vencimento. Agora, tem algumas outras modalidades que ela pode contar com essa liquidez, né? Sim, tem os fundos de investimento, principalmente os mais conservadores, os fundos DI, liquidez diária. Chance de resgatar menos do que aplicou, zero. Fundo de renda fixa, aí já depende do objetivo de investimento do fundo, né, Carlos? Sim, porque você tem até fundos de renda fixa que tem mais risco. Que tem mais risco. Seja risco de crédito, porque tem papéis privados na carteira, seja por oscilação de juro. Porque os fundos que investem em renda fixa, pré-fixada, ou títulos atrelados à inflação, eles valorizam, sobe o valor quando a taxa de juros cai. Sim. Se o cenário oposto acontecer... Já tivemos isso. Nós já assistimos esse filme algumas vezes no Brasil. Né? A renda fixa não é renda fixa. A renda fixa, aí o cidadão falou, mas não era renda fixa. E toda vez a gente tem que explicar, então, da marcação mercado, que é complicadíssimo. Não é renda fixa. O que é fixo é o valor de resgate, na data de vencimento. E o problema no fundo é que você não decide em relação a isso. Quando você tem um título, você fala, eu não vou resgatar porque eu vou perder o dinheiro. Isso. A não ser que você precise mesmo. Agora o fundo, ele faz esse ajuste. Ele precisa ter liquidez, né? A fazer esse ajuste, porque todo dia tem alguém comprando ou vendendo cotas de um fundo. Por quanto? O valor de mercado. Nem mais, nem menos. Por isso que a cota do fundo oscila. O problema é quando tem essa variação de juros que está com uma tendência e dá uma virada nesse ajuste, mas também pode ser favorável como aconteceu este ano. Pode. Pode ser muito favorável. Este ano foi muito favorável. Os fundos de renda fixa ganharam mais do que a Bolsa. Os fundos de longo prazo, de IPCA mais juros, ganharam 70%, 80% com a queda do juro. Porque eles são longos. Além do juro ter caído muito,
O prazo, ele potencializa a valorização ou desvalorização. Porque na verdade você estava com um papel que oferece uma rentabilidade muito maior no prazo de vencimento, então ele é cobiçado pelo mercado, né? Na hora de vender vale mais. Se você vender ele agora, ele vale mais e você põe o lucro no bolso. Teve uma pergunta de um internauta que talvez o Carlos possa responder sobre o hedge cambial, né? Quer dizer, quer falar disso? Como Carlos? faz? Sim. Se você está montando ali, você está começando a investir, por exemplo, em ações, né? Imagino que na medida que ele vai ajustando um pouco a carteira dele e colocando esses investimentos que variam mais, pensar em fundo cambial é interessante, exatamente como o internauta falou, para a finalidade de hedge. Porque se você observar... Proteção. Que é proteção, né? Se você observar, muitas vezes, né, há uma relação, uma correlação entre bolsa e câmbio que a gente chama de negativa. Quando a bolsa sobe, o dólar cai. Não estou dizendo que isso seja uma regra, né? Mas como há uma correlação negativa com uma certa frequência, para você proteger a sua carteira, nessa situação em que a bolsa, por exemplo, cai e a moeda sobe, colocar um pouquinho em fundo cambial vai contribuir com isso. Ajuda uma diversificação. Que é uma proteção, né? Para quando cair, você compensar a queda com a subida do fundo cambial, que vai reduzir um pouco. Que vai reduzir um pouco. Risco. E para quem, digamos, vai fazer uma viagem em moeda estrangeira, aí é hedge mesmo, cara. Começa, investe reais num fundo cambial. Mas quem vai viajar num prazo mais longo, num prazo mais longo. Vai ficar um tempo no exterior. Esse é o ideal, né? Ou tem um filho, ou tem um parente no exterior estudando, por exemplo, tem que mandar uma mesada, ou tem que custear os estudos de um filho no exterior. O fundo cambial, sim, ele permite fazer um hedge. E se for para especular, é uma diversificação, como outra qualquer. Lembrando que ele pode dar uma boa rentabilidade. Pode ou não. Como lembrou o Carlos, ele tende a ir na contramão da bolsa, né? Então, quando a bolsa sobe, o dólar tá tranquilinho, tá até só barato. Quando você tem uma movimentação meio atípica de mercado, que também aconteceu agora, de subir junto e cair junto, né? Sobe tudo. Sobe tudo. Aqueles dias você está querendo explicar o que está acontecendo, é isso, né? Mas se a pessoa... Forças contraditadas no mercado, mas se a pessoa pensa em investir, muita gente falando assim, eu quero investir em moedas. Eu posso dizer que investir em moedas realmente exige muita especialização, não é algo simples. Mas o multimercado pode ter também, né? Exato. Pode ter moeda, também. Pode ter investimento no exterior. Por isso que a gente recomenda, né, ir por fundos, quando você fala em sair da renda fixa, que é o melhor caminho, né? Você tem gestores, você tem pessoas especializadas fazendo a administração do seu dinheiro. Agora, a gente tem essa perspectiva de continuidade da queda da taxa básica, pode chegar a 4%. Com esses 4%, ficam valendo essas recomendações ainda que vocês estão dando em relação à renda fixa? Fica valendo. Eu costumo dizer que pelo menos metade permanece na renda fixa, 30% eventualmente renda fixa com diversificação, hein? Renda fixa DI, renda fixa pré, renda fixa inflação. Existe diversificação dentro da renda fixa. E até pensar um pouquinho, dependendo, né, da necessidade ali da renda fixa, se não for na reserva de emergência, renda fixa com crédito, né? Focado mais em crédito. Renda fixa com crédito. Lembrando, veja quanto você vai ganhar mais pelo risco superior que você está contando, para ver se o crime compensa, né? Agora nós estamos chegando no final, eu queria rapidamente em relação ao plano de previdência. Vale a pena quando é a aposentadoria mesmo? Plano de previdência ainda é caro. Nós vimos no mercado um movimento com a entrada de plataformas digitais de investimento e competição, a saudável competição. Nós vimos todos os fundos de investimento, ou a grande maioria de fundos de investimento, reduzindo o custo, né? Tesouro Direto zerou corretagem, custa hoje 0,25, deveria baixar mais um pouquinho. Nós temos fundos DI com 0 de taxa de administração. E nós não vimos o mesmo movimento na indústria de planos de previdência. E agora a demanda está muito maior. A demanda está maior, mas cuidado, seremos todos obrigados a formar um bolsão de reserva, uma reserva, a nossa previdência. Aonde? Não necessariamente num plano de previdência. Você tem que acumular recurso aonde você tem um risco compatível com o teu perfil no menor custo possível.
com o menor imposto possível. Perfeito, nós vamos fechando a Economia em Foco de hoje. Eu agradeço muito a participação da Márcia Dessen, que é diretora da Planejar, e do Carlos Castro, que é administradora de planejamento. Muito obrigada aos dois, obrigada a você que esteve com a gente até agora. Eu lembro que a íntegra do programa fica disponível depois no YouTube, também no Facebook da Jovem Pan News, aí você vai conseguir conferir todas as recomendações que eles deram. Uma ótima tarde.